Então, fala galera do Instituto Genera Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. A aula de hoje é voltada para a terceira série do ensino médio. Nós vamos começar a fazer já as atividades aqui do capítulo 4, do capítulo 9, construção do texto, estruturas linguísticas do texto. Tá? Ele começa a fazer uma revisão aqui sobre as competências. Tá? Essas competências elas são definidas pela Base Nacional Curricular Comum, que é o BNCC. Isso para vocês não é interessante saber nesse momento. O BNCC ele define o seguinte, que cada disciplina tem que ter uma área de competência, ele tem que desenvolver uma habilidade, então ele só pode se graduar, terminar, quando ele atingir aquela habilidade, certo? Então ele começa aqui fazendo um resumo sobre o que a gente já viu até agora. Competência de área 2. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumentos de acesso à informação e a outras culturas e grupos sociais. Então, o que ele fala que não é conhecer só a gramática, mas também conhecer, ter acesso a informações de culturas, né? Uma cultura diferente também. Habilidade 5. Associar os vocábulos e expressões a um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Quando ele fala língua estrangeira moderna, ela pode ser tanto inglês quanto espanhol. Então, vale para as duas disciplinas. Ok? Habilidade 6. Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso às informações, tecnologia e culturas. Tá? Então, ele vai voltar tanto para o uso das tecnologias, não só tecnologia mais amplo que a gente possa imaginar. Seja tanto o uso nos aparelhos domésticos, seja tanto no uso de pesquisas científicas, enfim, em relação a toda e qualquer tecnologia. E habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna a estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Tá? Então, lembra que ele sempre fala que a língua é a expressão da cultura de um povo. Então, quando a gente está usando a língua, a gente está se apropriando um pouco da cultura desse país que você está usando, seja tanto o espanhol, seja tanto o inglês. Quando você usa a língua, você acaba assimilando também um pouco da cultura, sua função e o seu uso social. Ok? Então vamos começar aqui. As próximas aulas tratarão sobre a habilidade 7, seguindo o estudo pelos quadros de habilidade que ditam a forma como o Enem aborda as línguas estrangeiras. Cada microhabilidade trabalhará o texto na língua estrangeira de uma forma diferente, focando em um aspecto. Primeiramente, ao decorrer desta aula, serão destacadas as estruturas linguísticas presentes no texto. Mais adiante, outros dois momentos distintos, a função do texto e o seu uso social observado. Tá? Quando são citadas estruturas linguísticas, se referem a toda a composição linguística do texto, seleção de palavras, opção por apresentar uma linguagem formal ou informal, a utilização ou não de figuras de linguagem e até mesmo elementos não verbais que, porventura, possam ser utilizados com o objetivo de estabelecer significado. Todas essas escolhas estão intimamente ligadas aos demais elementos presentes na habilidade 7, função e uso social, mas podem ser analisados separadamente. O que ele quer dizer aqui com isso, galera? Ele vai usar tudo que o cara aprendeu até esse momento sobre o inglês. Ele vai utilizar tudo isso um pouco. Então, a prova do Enem, que eu expliquei para vocês várias vezes, ela não é focada na gramática, mas para você entender algumas coisas, você precisa ter um domínio dessa gramática. Você precisa identificar qual é o tempo verbal que está sendo empregado naquela frase, para poder entender exatamente o seu significado. Então, por exemplo, quando você está trabalhando uma phrasal verb, que é um verbo seguido de uma preposição, esse verbo vai ter um significado diferente. Então, se você não souber o significado daquele phrasal verb, você provavelmente vai errar isso numa prova e vai te dar um sentido, um significado diferente na hora que você for responder. Tá certo? Então, essa parte agora da apostila, ele vai muito trabalhar com o que você viu até o momento de língua inglesa. Tá? Seja de uso gramática, seja do uso da questão social, de várias formas. Tá bem? Então vamos lá, vamos fazer agora a primeira questão aqui, aqui em cima dessa charge, onde o principal termo aqui é Stop Global Warming. Então, should I say global warming?
Sure, if you wanted people to ignore it. Tá? Então vamos lá. O que ele quer saber? Eu não vou fazer a tradução do texto do cartoon com vocês. O que é importante vocês pegarem? O que ele quer saber do texto? Aquilo que eu falei com vocês várias vezes. Não se preocupa. Vê primeiro o que ele quer saber. Você dá uma lida superficial no texto, não entende tudo, não tem problema. Vê o que ele quer saber. Quais informações que ele quer saber a respeito do texto. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelas opções. O verbo auxiliar modal should, em sua forma negativa, exprime uma proibição. Então aqui, olha o conhecimento aqui de gramática que eu falei com vocês. Modal verbs. É o verbo auxiliar modal. Should. Se ele for usar na negativa, ele exprime uma proibição? Não. Should é usado para indicar conselhos ou opiniões, certo? Então, se você está usando para uma proibição, o que você deveria usar é o must na sua forma negativa, que seria o mustn't. Então, aqui não seria should. O vocábulo warming pode ser classificado como substantivo. Essa aqui é a opção correta. Vamos lá. Por quê? Se você procurar no dicionário a palavra warm, sem o ing, ele é quente, aquecer, tá certo? A gente aprendeu algumas vezes que quando a gente usa o ing, o que ele é? É o gerúndio do verbo, tá certo? Então o gerúndio é aquilo que a pessoa está fazendo ou é apenas um complemento. Então nesse caso aqui, esse gerúndio que ele está usando pode ser classificado como substantivo. Por quê? Vamos voltar aqui no texto. Stop global globing, tá certo? Shouldn't it say stop global warming? Você não deveria dizer pare o aquecimento global? Então, warming, aqui com ing, aqui warmal. Por que ele faz esse uso dessa palavra que escreveu errado? A pessoa que, no caso aqui, o personagem tenta corrigir ele. Não era para ser aquecimento global? Claro, se você quer que as pessoas ignorem, por que ele está colocando isso? É uma piada, porque quando se fala de aquecimento global, vai ter muita gente que diz que o aquecimento global não existe. Então, ele muda isso para que as pessoas prestem mais atenção no que ele quer dizer. Certo? Se eu disser aquecimento global, ninguém vai dar atenção. Se eu quiser que as pessoas ignorem isso. Certo? Então, aqui é a opção correta. É a letra B, porque ele está sendo usado como substantivo. É o gerúndio. Então, seria o aquecimento global. Tá certo? Vamos ver as outras opções. Conjunção if é utilizar para nossa certeza. Não, if significa se. Se o tempo melhorar, eu vou à praia. Então, não é o if. O pronome it, na sentença, if I want people to ignore it, se refere people. Não, esse it está se referindo ao cartaz. Se quero que as pessoas ignorem o cartaz. O verbo ignore está no modo imperativo. Perdão, também não. Certo? Então, a resposta certa é a letra B. Ok? Vamos passar agora para a próxima atividade. Mind reading may on the day be possible, research said. Então, leitura de mente pode ser possível um dia, dizem os pesquisadores. Certo? Então, aqui eu não vou ler o texto todo com vocês. Vamos ver exatamente o que ele quer saber. Dentre as alternativas seguintes, a expressão mais apropriada em português para mind to be, no trecho mind reading might not be as impossible as many people believe. Então vamos lembrar, outro modal verb. Então tem certos elementos que são chaves. Modal verbs e phrasal verbs são dois que eles cobram muito, porque ele é muito usado pelos falantes da língua inglesa. Então é uma coisa que vocês têm que ter um domínio legal deles. Então, quando eu estou usando o verbo modal might, eu estou falando sobre uma possibilidade, algo que é provável de acontecer. Tá certo? Então, se eu estou falando de possibilidade, então se eu penso possibilidade, é algo que pode vir a acontecer. Não é certeza. Seria mais ou menos assim o futuro imperfeito, mais ou menos
uma comparação aí mais ou menos parecida, tá bom? Então, vamos ver aqui as opções. Não pudesse ser, não deverá ser, poderia não ser, deveria não ser ou não era. Então, gente, se ele está falando sobre possibilidade, letra C, poderia não ser. Então, quando ele fala aqui, leitura de mente, poderia não ser tão improvável quanto a maioria das pessoas acreditam. É isso que ele quer dizer aqui nessa frase. Certo? Então, mais uma vez, olha como é que ele está usando, é questão de interpretação. Sim, mas se você não souber o modal verbo, você vai ratear aqui na hora da explicação, na hora de entender o que esse verbo quer dizer. Ok? Passando agora para a próxima charge. Cell phones may cause cancer. I have got to text my friends about this danger. Então, enquanto ele está olhando o celular, falando que o celular pode causar celular pode causar câncer, ele está indo ladeira abaixo. Certo? Então, vamos ver aqui agora qual é, o que ele quer saber aqui. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. A palavra cell deve ser classificada dentro de um contexto como um advérbio. Não. Está correto. No caso, cell veria de celular. Então, telefone, quando ele fala cell phone, telefone celular, não seria um advérbio, seria um substantivo. O vocábulo may é um verbo auxiliar modal e expressa certeza. Não, eu acabei de conversar com vocês. May e might é possibilidade. O verbo cause não pode ser substituído por provoke sem a perda de sentido, tá? E letra D, a palavra text exprime uma ação sendo, portanto, classificado como um verbo, tá certo? O possessivo my refere-se ao homem sentado no banco do passageiro, também não. Então, olha só, galera, a opção aqui correta seria a letra D. Por que a letra D? Text, aqui no caso, você está falando, ele tem o significado aqui de texto, né? Read the text, pô, mas está lendo o texto. Como que agora ele está sendo usado como verbo? Aí a gente tem que voltar um pouquinho aqui na questão para analisar. Vamos voltar nela aqui. I have got to text my friend about this danger. Então, o que ele está dizendo aqui? Esse text seria uma palavra mais próxima que eu posso colocar em português para vocês, seria postar. Eu tenho que postar para os meus amigos, falar para os meus amigos, escrever para os meus amigos sobre esse perigo. Certo? Então, o text aqui, eu tenho que escrever para os meus amigos. Tá? Por que ele está usando o text aqui? Ele está usando como uma gíria. Ele não está sendo usado como o sentido geral da palavra. Ele está sendo, seria como eu tenho que postar essa informação, eu tenho que escrever essa informação para os meus amigos sobre esse perigo. Certo? Então, passando agora para a próxima questão. Vamos lá. Agora ele vai usar uma letra de uma música, Someone Like You, que é a letra da música da Adele, certo? Então eu não vou nem me atrever a cantar para vocês, que minha voz já é ruim falando, tu imagina cantando, que é 10 vezes pior. Não vou nem me atrever a cantar isso aqui com vocês. Então vamos lá. Com base na letra do refrão, a canção Someone Like You, é possível afirmar que... Vamos analisar as opções. Vamos lá. Vocabulário like, na linha 1, é um verbo que significa gostar. Tá certo e não tá. Por quê? Like, ele tem dois significados. Ele pode ser tanto significar o verbo gostar, quando você dá um like no Facebook, no Instagram ou no YouTube, o que você está fazendo? Você está dizendo que você curtiu, ou seja, que você gostou daquele conteúdo. Só que like também tem de ser usado como substantivo, que aí passa a significar passa a significar igual, tá? Então, quando ele fala someone like you, ele está dizendo alguém igual a você, tá certo? Então, não é alguém gostar você, não tem sentido. Se você traduzir aqui, alguém gostar você, não vai ter lógica a frase. Quando ele fala alguém igual a você, a frase já passa a ter sentido, certo?
Letra B. O eu lírico expressa um desejo de usar o vocabulário wish. Letra C. O eu lírico compara as duas coisas ao utilizar o vocabulário best. O vocabulário said, linha 4, mostra que o indivíduo a quem o eu lírico se refere sempre diz algo. E a expressão never mind mostra que o eu lírico nunca pensou naquela situação. Never mind, se você traduzir ao pé da letra, você também vai errar. Você vai traduzir como? Nunca passou, nunca mente, ou seja, nunca passou pela minha mente. Só que na verdade never mind significa a situação, deixa pra lá, certo? Então aqui a opção correta seria a letra B. O eu lírico expressa um desejo de o vocabulário wish. Então quando ele fala aqui, vamos lá, quando ele vem aqui, I wish nothing but the best for you. Eu desejo nada além do melhor para você também. Certo? Então eu não desejo nada além do melhor para você. Tá? Então o wish, realmente aqui ele está expressando desejo. Certo? Passando para a próxima questão. Número 4, aqui a tirinha. Tá? Mesmo esquema, não vou ler todo com vocês. Vamos saber o que ele quer saber aqui dessa tirinha. Então, vamos lá. Com base nas estruturas linguísticas contidas no quadrinho, é correto afirmar que o vocabulário maybe no terceiro quadrinho pode ser substituído por perhaps. De cara, essa aqui é a opção certa. Então, maybe e perhaps tem o mesmo significado em português, que é talvez. Então, se você usar ou um ou outro, não vai causar prejuízo para a frase. Vai ter o mesmo significado. Vamos ver agora as opções. O termo there, no quarto quadrinho, estamos sentindo de problem. Também não é isso. A palavra dang constitui um traço de formalidade. Na verdade, não. É ao contrário. É uma gíria. Ele expressa informalidade. Seria mais ou menos damn it, droga. Seria uma interjeição. Tá? Então, não indica formalidade. A expressão no one, no sexto quadrinho, pode ser substituída por nothing. Também não. Nothing é nada, no one, ninguém. Eu poderia substituir no one por nobody. Quando eu coloco nothing, é nada. No one, ninguém. Tá? O pronome his, no oitavo quadrinho, refere-se ao substantivo battery. Na verdade, his se refere ao homem, não à bateria. Bom? Então aqui a opção correta, letra A. Passando para a próxima questão. Com base no diálogo que Tyrion Lannister e Missandei tiveram no episódio 3 da sexta temporada de Game of Thrones, é correto afirmar que... Então, vamos lá. A wise man once said two stories of the world is a history of great conversations in elegant rooms. Who said this? Me, just now. Então, o que ele está falando aqui? Um homem sábio uma vez disse que a verdadeira história do mundo é a história de grandes conversas em salas elegantes. Aí ela pergunta, quem disse isso? Eu, exatamente agora. Tá? Então, vamos lá. Quais são as opções? Vamos analisar aqui. Missandei poderia ter usado where no lugar de who para obter a resposta desejada. Não. Por quê? Who, quem? Where, aonde? Então, se ela colocar where say that, where say that, quem disse isso? Aí, na verdade, está dizendo aonde disse isso. Então, who é quem, where, aonde. E também errado. A preposição in poderia ser substituída pela preposição about. Também não. In, que ele está sentindo aqui? Qual é o sentido que ele está dando? Dentro de. Dentro. Vamos voltar aqui no texto. In elegant rooms. Em salas elegantes. Quando ele está usando aqui o in, ou seja, ele está usando para dizer que dentro de salas elegantes. Se eu mudo para a preposição about, vai dizer conversas sobre salas elegantes. Ali já mudou totalmente o sentido. Ok? Então vamos lá. O artigo A
A, que se inicia o texto, poderia ser substituído pelo artigo de sem perda de sentido. Também não. Ó, artigo definido e artigo indefinido. Uma, o, a, os, as. Então, se eu mudar isso aqui, vai alterar o sentido da frase. Tyron poderia ter usado o adjetivo old no lugar de wise para expressar o que queria dizer. Não necessariamente, porque quando ele fala old, é velho. Wise, sábio. Mas todo homem velho é sábio? Não necessariamente. Tá? Você pode ter um homem velho que ele não é sábio. Então aqui eu não poderia usar o uso no lugar de sábio, no lugar de wise. Tyron poderia ter usado o adjetivo chic no lugar de elegant. Então, correto. Então isso aqui, gente, são duas palavras cognatas. Facinho isso aqui, é só ler que você vai ver chique, elegante. Então, palavras semelhantes não vai mudar a ideia que ele queria transmitir. Tá certo? Todas as outras, se eu trocar qualquer uma, vai mudar. Então aqui, principal, vocabulário. É aquilo que eu falo com vocês. Vocês têm que ter um vocabulário legal para poder responder minhas provas. Vocês têm que praticar o vocabulário para poder chegar na hora da prova, conseguir fazer uma interpretação legal. Certo? E além da questão de gramática, artigo definido, artigo indefinido, preposições. Então, aquilo, volto a repetir, aquilo que eu já falei com vocês. Apesar do Enem ser uma prova de interpretação, ele vai cair tudo aquilo que você já viu. Então, a gramática que ela está sendo cobrada, ela está sendo cobrada dentro do contexto. Tá certo? Ele não quer saber o que significa a preposição in, o que significa a preposição about. Ele não quer saber isso. Ele quer saber se trocar uma por outra vai ter alteração de sentido. Certo? Vamos passar agora para a próxima questão. Mark the sentence which follows semi-comparative structure form. The longer child with autism go without help, the harder they are to reach. Então, vamos lá. Ele quer saber o seguinte. A mesma comparativo que ele usou nessa frase aqui para a outra opção. Então, vamos lá. Qual é o comparativo que ele está usando aqui? Quanto mais tempo uma criança com autismo ficar sem ajuda, mais difícil será eles alcançarem. Certo? Então, aqui, a resposta certa seria a letra E. The fewer money you have, the less you have to worry about. Quanto menos dinheiro você tem, é a última coisa que você tem que se preocupar. Certo? É o mesmo sentido dessa comparação. Ok? Vamos passar agora para a próxima questão. Questão 2 e 3. Why so few nurses are men? Então, o que ele está perguntando aqui? Por que tão poucos enfermeiros são homens? Então, ele faz um estudo aqui falando sobre essa questão. Certo? Então, vamos lá. Quais são as opções? No trecho, although many gender stereotypes about jobs and caring about have crumbled. O termo destacado pode ser substituído sem alterações no sentido por, no caso aqui, though. Tá? Because, por causa, otherwise, de outra maneira, unless, a menos que, e therefore, a menos que. Tá certo? Então, although e though tem o mesmo significado, você pode trocar uma pela outra, que não vai fazer nenhuma alteração. Tá certo? No trecho, gender stereotypes about jobs and caring have crumbled. No caso, o termo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido por. O que eu posso trocar? Crumble. Tá? No caso aqui, seria strengthened. Qual é o sentido aqui disso aqui? Seria uma concessão. Certo? Passando agora para a próxima questão. Isso aqui, gente, eu fiquei até impressionado aqui. Space the final frontier. These are the voyage of the Starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to bloody go where no man has gone before. No caso aqui, ele tirou isso aqui de um seriado que eu particularmente gosto muito, Star Trek. Apesar de ser um seriado bem antigo,
né, que é um seriado que vem lá de 1966 e 69. Mas, cara, quem tiver a curiosidade de assistir, você pode assistir hoje, que você vai ver que os temas que eles abordam são mais atuais do que nunca. Bem interessante. Quem tiver, tem na Netflix, quem tiver interesse, dá uma procurada lá, que é bem legal. Não leve em consideração os efeitos especiais, porque é uma ficção científica que foi feita em 1966. Então, não leve isso em consideração. Pensa na história. Mas vamos lá. Com base nele, é correto afirmar: o possessivo it refere-se à fronteira final, ou seja, ao espaço. Também não é isso, tá? O vocabulário to explore strange new worlds é uma preposição que indica direção. Também não. Apesar da preposição to pode indicar direção. No caso, esse to aqui, para explorar estranhos novos mundos. A expressão there are é utilizada para expressar a distância entre as viagens e a narrativa. Também não. A forma verbal has gone indica uma situação que teve início no passado e permanece válida. Correto aqui é a letra D. Aqui ele está utilizando present perfect, ou seja, a ação que começou no passado e continua até hoje. O que ele está falando aqui? É a missão de 5 anos, que eles ainda não terminaram essa missão. Ela começou lá atrás e ela continua até agora. A última opção, o vocabulário boldly, poderia ser classificado como adjetivo por qualificar as viagens da espaçonave. No caso aqui, boldly poderia ser classificado como adjetivo? Não. Por quê? Tem o ly, ou seja, é um advérbio. Bold, audaz. Boldly, audaciosamente. Certo? Então aqui é um advérbio, não um adjetivo. Ok? Passando agora para a última questão. Vamos lá. Analisando a tirinha, é correto afirmar. Então vamos lá, a tirinha aqui, vocês já leram. Correto afirmar. O possessivo my refere-se, no terceiro quadrinho, refere-se a afirmar o amor do personagem pela dança. Então vamos lá. I can't help it. My feet love to dance. Não seria isso. No caso, esse feet, não sei, está se referindo aos pés. Meus pés amam dançar. Certo? Então vamos lá. A expressão love to dance no terceiro quadrinho poderia ser substituído por love dancing. Poderia. Então aqui, no caso, é a letra B. Por que não faria alteração? Gerúndio. O mesmo gerúndio que a gente viu lá no início. Certo? Então, o uso do ing nos verbos come to e dancing, sugerindo quadrinho, indica uma ação passada. Não. Você está usando o ing, indica ação presente. A expressão I don't understand, primeiro quadrinho, ficaria I did understood no passado. Não. Por quê? Esse verbo aqui continuaria no presente, simple past. Então, se eu mudo para o passado, o verbo que está aqui, o verbo não muda para o passado, ele continuaria esse verbo aqui, tá? O modal verbo can't, terceiro quadrinho, indica obrigação por parte da personagem. No caso, não seria uma obrigação. Ele não consegue parar. Eu não posso ajudar. Então ele não pode ajudar, ele não tem habilidade para ajudar ou ele não quer ajudar. Não é porque ele é obrigado, ele tem a obrigação de não ajudar, não, ele simplesmente não quer, porque os pés dele amam dançar. Certo? E o último, o mover modal quente indica obrigação. Tá? Ok. Então, galera, esse capítulo aqui, 9, vocês viram o quanto é importante a gente rever não só a questão dos conteúdos, não só a interpretação, mas uma boa assimilação dos conteúdos que vocês já viram ao longo dos anos. Tá certo? Modal verbs, phrasal verbs, present perfect. Então, um conselho para vocês. Sempre dá uma revisada aí nos principais tópicos. Então, esses tópicos que eu falei para vocês. Rever os principais tempos verbais. Depois disso, vocês reveem também os modal verbs e phrasal verbs que são muito utilizados. Certo? Então, galera, eu vou parar por aqui. Na próxima aula,
tentem fazer o capítulo 10, construção do texto e a função do texto. E aí, mesmo esquema, eu vou fazer com vocês a correção e aí eu vou tirando dúvidas, ok? Lembrando, galera, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, eu estou lá no grupo lá do terceiro ano, só entrar em contato e aí a gente tira qualquer dúvida aí que vocês tenham ao longo do caminho, certo? Então vou parar por aqui, forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.